Olá, amados! Já estamos aqui preparados para mergulhar nesse mundo biológico que está inserido nas provas de vestibulares de todo o Brasil e do nosso Enem. Mas se tem uma coisa que cai nessas provas, é citologia. Então, vamos para a base. Se tem uma dúvida que você pode ter é como é que cai citologia na minha prova? Meu querido, provavelmente não vão te perguntar o que é uma célula. Mas se você não sabe classificá-la e identificá-la, você não vai saber responder uma pergunta sobre superbactérias, ou quem sabe até classificar os seres vivos em seus 5 reinos, antigamente como tinha: monera, protista, fungo, vegetal e animal. É por isso que nós temos que entender citologia, uma parte da biologia que está destinada a estudar a célula e suas características. Essa estrutura que então nós chamamos de célula, visualizada um dia por um cara chamado Robert Hooke, que pensou ter visto ela, nada mais é do que a menor unidade morfofisiológica formadora de um ser vivo. É a menor estrutura viva dentro de você que faz o seu corpo. Devo lembrar que vírus não é célula, é acelular. Nós não estamos aqui neste momento para discutir se ele é ser vivo ou se ele não é ser vivo. Esse é um outro bate-papo. E nós estamos aqui para entender que a célula é classificada contra várias organizações. E a primeira que nós teremos é quanto à sua estrutura. Dividimos as células em células procarióticas e células eucarióticas. Se nós formos buscar a etimologia dessas palavras nos livros, você vai ver que o termo pró significa primitivo e cário vem de carioteca, vem de núcleo. Então parece que não casa muito, porque uma célula procariótica, ela não tem núcleo. Então como é que o núcleo pode ser primitivo? Na verdade é muito melhor você dizer que a célula procariótica é uma célula mais primitiva. Tira a ideia de núcleo primitivo. É uma célula que apresenta seu material disperso, desorganizada em seu citoplasma. Enquanto que a célula eucariota, eu quer dizer verdadeiro, já é uma célula que tem a carioteca verdadeira, já apresenta um núcleo presente, uma membrana delimitando todo o material genético desta célula, que nós chamamos de carioteca. Então a primeira coisa é saber diferenciar uma célula procariota de uma célula eucariota. Uma célula mais primitiva de uma célula mais complexa. Mas aí, neste momento, nós atrelamos o nosso conhecimento às células procariotas. Ora, quando eu falo célula procariótica, eu estou falando das bactérias, das árqueas, que são bactérias, que são seres vivos extremistas. Então, nunca você vai dizer que as bactérias árqueas vivem em locais extremos, muito frio ou muito quente. Mas, geralmente, frisamos mais em cima das bactérias. E quais são as características que compõem a estrutura de uma bactéria procariótica? Claro, se é bactéria, só pode ser procariótica. Eu vou ter que lembrar que ela apresenta parede celular, mas essa parede celular você não pode ligar com os vegetais. Porque a célula vegetal, ela tem uma parede celular composta de celulose. E no caso das células procarióticas, a parede celular, ela é constituída de uma substância então chamada de peptidoglicano. Tudo bem? A base química é outra, ou peptidoglicano, como você queira falar, só não erra na hora de marcar. Eu devo lembrar que além da parede celular, ela tem membrana plasmática, que como nos outros seres celulares, é constituída de lipídios e proteínas, é lipoproteica. O detalhe interessante para as bactérias, para as células procarióticas, é que elas apresentam o seu material genético disperso, circular, mas não há uma membrana delimitando. Aqui, às vezes, o colega pode cometer um pequeno equívoco. Não me diga que o núcleo da bactéria é o nucleóide. O nucleóide se refere ao espaço físico aonde está presente o material genético da bactéria. Não o núcleo da bactéria, porque este não é delimitado, não tem carioteca. Essa célula, ela apresenta pequenas moléculas circulares de DNA. Nós também podemos chamar de DNA acessório. São chamados de plasmídio. O plasmídio, ele confere para a bactéria resistência, por exemplo, a antibióticos. Sabe quando nós fomos proibidos de comprar antibióticos sem prescrição médica alguns anos atrás? É porque o antibiótico, ele justamente seleciona linhagens resistentes. Bactérias que sofreram mutações. E as mutações acontecem justamente aqui, nessa estrutura chamada plasmídio. Agora, se tem uma coisa que se cair, puxa às vezes o nosso tapete, é que dentro de uma bactéria existe uma organela chamada ribossomo. O ribossomo, ele é uma organela relacionada com a síntese de proteínas.
Ele está presente em todas as células. Todas as células. Quer dizer que existem ribossomos nas células procarióticas e existem ribossomos nas células eucarióticas. Só tem um pequeno detalhe. As organelas, elas são oriundas da membrana plasmática. Então, nós dizemos que as organelas são membranosas. Porém, o ribossomo não é. Então, ribossomo, ele não é uma organela membranosa. Se ele não é uma organela membranosa, tome cuidado com perguntas em provas do tipo: pensa comigo, me acompanha. Se me perguntam qual é a organela que está presente em qualquer célula, ora, querido, cuidado. Organela presente em qualquer célula, ribossomo. Agora, vamos inverter o comentário. E se eu falar para vocês assim: bactérias não apresentam organela membranosa. Você pode pensar, não, mas ela tem ribossomo. Só não te esquece que ribossomo não é membranoso. Então a afirmação está correta. Tome cuidado quando se utilizar o termo membranosa, membranoso, oriundo da membrana plasmática, pois o ribossomo não tem essa característica. Então, sim, é verdade, é a organela que está presente em todas as células. Só não te esquece que não é uma organela membranosa. Quando se visualiza uma bactéria na microscopia, observa-se que a verdade já foi desfeita por causa dos corantes, mas ela apresenta uma estrutura, uma invaginação da membrana plasmática que nós chamamos de mesossomo. O mesossomo está relacionado com a respiração celular. Diríamos que ele tem a função semelhante às mitocôndrias nas células eucarióticas. Então, só para fechar esse conhecimento, a primeira organização que uma célula pode apresentar é uma organização mais primitiva. Células procariotas, que apresentam seu material genético disperso, não tem um núcleo delimitado e que a única organela presente é o ribossomo, que não é uma organela membranosa. E não esqueça que o plasmídio confere resistência a essas bactérias. Quando estivermos então inseridos em uma aula de microbiologia, aí sim vamos ver as especificidades de cada uma dessas estruturas. Nesse momento, o que nós queremos saber fazer é a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. E a procariótica, nós já captamos a ideia. Já na célula eucariótica, você vai observar grandes diferenças quando comparamos com a procariótica. Primeiro, numa célula vegetal, por exemplo, nós identificamos a parede celular. Só que lá na célula procariótica, numa bactéria, a parede celular tem peptoglicano. Aqui a parede celular tem como base química celulose. Mas você observa que existe a parede, existe a membrana plasmática, mas também já existe uma carioteca. Ou seja, o material genético já está organizado, já está delimitado, já existe um núcleo. E além disso, é claro, ela vai ter aquela organela que está presente em todas as células, que é o ribossomo, dentre as outras organelas que a procariótica não tem. Aqui nós já vamos encontrar organelas membranosas. Tá lembrado? Mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, liso e rugoso. Essas organelas já estão presentes nessa célula. Outro exemplo que podemos citar, a célula animal. Ela já apresenta uma membrana plasmática. Nós não vamos ver, por exemplo, uma parede celular. Lembra que a membrana plasmática está presente em todas as células, mas nós vamos apresentar também aqui, uma carioteca. Já existe um núcleo, já existe um material genético delimitado. E além disso, no seu citoplasma, as organelas, inclusive o ribossomo. Então, meu amado, para não esquecer, se nos perguntam sobre uma superbactéria, ou se nos perguntam sobre um reino Monera, ou sobre um domínio bactéria, ou sobre um domínio arquea, eu estou falando de células procarióticas, organismos primitivos que não têm carioteca, não têm núcleo definido, é desorganizado, e que a resistência vem por causa do plasmídio. Agora, se nos perguntam sobre a célula eucariótica, eu estou falando dos outros seres, com exceção de vírus que não é célula. Eu estou falando de protozoários, eu estou falando de fungos, de vegetais, de animais. Essa é a base da citologia. Esse é o início. E aqui você aprende no overview as características gerais de uma célula procariótica e eucariótica. E a gente já se prepara para o nosso próximo encontro. Eu já ia esquecendo. Inscreva-se no canal, Overview, dá o like, aperta no sininho. Meu amado, vai ter muita aula rolando agora de citologia, de zoologia, de botânica e tem muito exercício vindo pela frente. Nessa semana ainda temos muitas aulas a serem postadas.